Paulo, o SESCOM São Paulo, junto com as demais entidades congraçadas da contabilidade, tenho o prazer de iniciar no dia de hoje a semana de debates sobre as principais propostas de emenda constitucional a respeito das reformas tributárias que estão tramitando no Congresso Nacional. E hoje vamos iniciar o debate falando sobre a proposta de emenda constitucional 46, com a participação do senador Oriovisto Guimarães, que propõe a PEC 46 no Senado Nacional, juntamente com o senhor Alberto Macedo, que é um dos principais articuladores dessa proposta de emenda constitucional, e com o CRC São Paulo como entidade moderadora e com a participação do presidente, o senhor José Aparecido Maion, que iniciará as perguntas a respeito dessa importante proposta de emenda constitucional. Então, vamos dar início ao nosso debate, passando a palavra para o presidente José Aparecido Maion. Olá, senador Oriovisto, nosso colega também Roberto Macedo. Tenhamos uma boa entrevista, que tudo flua de forma normal. Nós pretendemos fazer a entrevista discutindo a PEC 46 dentro de um tipo pergunta-resposta, um bate-papo, entrando dentro das dúvidas, né, das pessoas. E a gente vamos começar já perguntando mais ou menos assim, o Brasil precisa de uma reforma tributária do ponto de vista do governo e do ponto de vista do contribuinte? Quais seriam as vantagens para o país e para os setores econômicos? Serviço, comércio, indústria, quais seriam os benefícios dessa PEC 46? Muito bem. Então, deixe-me primeiro me apresentar um pouco para todos que me assistem, porque acho que é importante saber com quem eles estão falando, não é? Um pouco da minha história, menos de 30 segundos. Eu sou de formação empresário, fui presidente do Grupo Positivo aqui no Paraná, fui reitor de uma universidade, nunca fui político e estou senador porque me candidatei nas últimas eleições e foi a primeira tentativa minha de participar de um cargo público e não serei candidato a mais nada quando terminar o meu mandato daqui a 4 anos. Digo isso para que saibam que vejo essas reformas todas que estão sendo propostas muito mais com um olhar de um empresário, porque eu fui empresário há 40 anos, do que com o olhar de um político. Eu não tenho pretensões políticas, eu tenho pretensões de tentar simplificar o nosso sistema tributário. Indo diretamente à pergunta, o Brasil precisa simplificar o seu sistema tributário? Eu entendo que sim, o Brasil precisa simplificar o seu sistema tributário. Todos vocês que são profissionais da área sabem muito bem que nós temos um imposto complicadíssimo chamado ICMS, que tem 27 legislações diferentes. Em cada estado existe uma legislação própria, não é? E é um imposto complexo, ele é um IVA, ele tem um sistema de débito e crédito, você se acredita, não é? Mas é complexo, o cálculo é difícil, e vocês que são da área contábil sabem que muitas vezes depois de 4 anos que apresentaram quanto é que a sua empresa devia de ICMS, 3 ou 4 anos depois vem a Receita e diz assim, você fez o cálculo errado nesse ponto, pague mais tanto com multa, com correção monetária, etc. Então é um sistema que traz insegurança jurídica, é um sistema que exige das empresas um verdadeiro exército de profissionais, de tributaristas, que façam um planejamento tributário para que a empresa pague dentro da lei o mínimo que lhe é de direito pagar. Não é um sistema fácil e que traz muita insegurança e que cria um contencioso enorme na casa dos trilhões que estão sendo disputados na justiça. Não é? Então, o Brasil precisa, sim, de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que dê mais segurança ao contribuinte, que deixe o trabalho
contadores, do pessoal que trabalha nessa área, mais claro, que torne mais seguro e até mais fácil, eu diria. E nesse sentido é que o Brasil precisa de uma reforma tributária. E é por isso que a nossa reforma é a reforma do Simplifica Já. Nós entendemos que não há muito campo para a diminuição da carga tributária. Não vamos iludir ninguém. Nós pagamos hoje 30 e tantos por cento, não é? Em termos dos 3 governos, municipal, estadual e federal. E eu entendo que se nós conseguirmos fazer uma reforma tributária, simplificando o recolhimento de impostos, facilitando a vida do contribuinte e mantendo a carga tributária, será uma vitória. O que nós temos que evitar é um aumento dessa carga tributária e nós temos também que evitar, de todas as maneiras, um aumento da complexidade do nosso sistema tributário. Nesse sentido, a nossa reforma, vamos poder discorrer ao longo do dia, ela tem esse nome Simplifica Já, não por acaso. Mas eu não vou dizer, deixa o Alberto falar também. Senador, eu acho que nós temos uma série de perguntas sobre a PEC 46 e o senhor colocou um assunto muito importante. No Brasil, nós somos um exército de aproximadamente 530 mil profissionais e tudo que simplifica, vem a simplificar para o profissional da contabilidade, nós entendemos ser muito bem-vinda essa simplificação, porque hoje nós trabalhamos para o governo e quem paga os nossos honorários são os clientes, nós somos, independente da reforma que vem ou não, é nós que temos que sentir o humor do contribuinte, se ele está satisfeito ou não. Então, isso é muito bem-vindo. E eu queria ouvir também sobre o Alberto Macedo, que está aqui conosco, sobre a mesma pergunta. O Brasil necessita, né, dessa reforma tributária. Primeiro, eu queria dar um bom dia a todos e a todas, ao Maion, Antônio Carlos, senador Leovisto, uma honra novamente tê-lo aqui presente, ainda que virtualmente no evento. Um senador que entendeu a proposta Simplificar Já e abraçou, e ficamos muito felizes porque nós temos que acreditar na política. Não há solução no país sem a política. Então temos que melhorar a política. E o senador está aí para contribuir com certeza com a sua astúcia, a sua perseverança e cada vez mais Simplificar Já buscando algo de consenso para todo o país, de simplificação de fato, né? Nessa pergunta, Maior, acho que é importante, sim, é importante uma reforma tributária. Só que reforma tributária, às vezes, se quer algo muito apoteótico para levantar um troféu. Fizemos a reforma tributária e a partir daí o Brasil vai crescer 7% ao ano e tal. Não existe bala de prata, né? Não existe bala de prata. Aqui nesse Sescom, teve um evento que fizemos no final do ano passado, inclusive está no YouTube, no site do Sescom São Paulo, à disposição. Um colega nosso, o auditor fiscal da Receita Federal, o Jubê, ele disse uma frase que é bem isso mesmo e marcou. Ele fala: protagonista de qualquer reforma é a tecnologia. Ainda mais no país continental como o Brasil, e essa complexidade, a federação peculiar de 3 andares, União, Estados e Municípios. Então, sim, precisa de uma reforma. Agora, temos que separar os tipos de reforma. Temos reforma da tributação da renda e a tributação do patrimônio, que são reformas em que se busca uma maior justiça fiscal no sentido de aquele que ganha mais, tem maior renda, paga mais tributo, né? Ao passo que a reforma da tributação do consumo, ela deve focar em simplificação, né? No sentido de não ter outras finalidades que não simplificar, né? Não se pode querer, com a reforma da tributação do consumo, finalidades outras que possam trazer conflito entre setores, porque você está misturando temas, né? Transferir carga entre setores e simplificar. Quando você mistura temas, aí uma reforma tende a ficar ruim e tende a não cumprir seu objetivo. Então, quando a reforma foca tão somente em simplificação, aí sim é uma reforma que é importantíssima, e aí esse é o espírito do Simplificar Já, né, que foi abraçada pelo senador Leovisto e por 37 senadores no Senado, né, na PEC 46 de 2022, e esse é o caminho a perseguido no nosso entender, porque a simplificação, a PEC 46, vai numa linha de trazer diretivas que induzem a
uniformização tecnológica, vamos chamar assim, né, da tributação do consumo, com isso tirando o ônus do contribuinte, o ônus de tempo, de recursos, para ter que calcular o tributo, e como o senador colocou muito bem, calcular o tributo e não ter a segurança de que esse cálculo está certo dali a 5 anos para frente. Então, é importante, sim, essa reforma nesse sentido. Ok, eu entrando direto, eu pediria ao senador, né, Ourivisto e o Alberto Macedo fazer uma breve síntese, quais os principais pontos relevantes que faz a PEC de sua autoria, ou como você apoia ser o melhor projeto de reforma tributária para o Brasil. Você poderia comentar sobre as outras PECs em tramitação? Então, basicamente, eu diria o seguinte, fazendo um resumo do resumo. A PEC 45, ela mistura, vamos dizer assim, ela é uma PEC vertical. Ela mistura impostos federais com impostos estaduais, com impostos municipais. Então, eu quero gravar essa figura. Ela verticaliza, ela mistura entes federados. Aí já tem uma série de complicações. Uma série de complicações que eu não vou entrar nelas agora. Basicamente, o que ela propõe? Ela propõe juntar os impostos federais PIS, COFINS, IPI, e estadual, ICMS, e municipal, ISS. 5 impostos, sendo um municipal, um estadual e 3 federais. Junta tudo isso num IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí você vai ter o que se chama de um IVA, né, um Imposto ao Valor Agregado amplo. Vai compor a alíquota desse imposto uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. É claro que quando se faz isso, você passa a tributar o setor de serviços que hoje, basicamente, paga o ISS, né? Tem também o PIS e o COFINS, mas ele vai pular de um patamar hoje, se você somar PIS e COFINS, vai dar alguma coisa aí, no máximo, em 14, ele pularia para alguma coisa como 27. Nós teríamos aí, talvez, o maior IVA do mundo, perdendo talvez só para a Hungria. Isso tem um impacto brutal. Para o governo, ótimo, ele vai arrecadar muito mais. Nós sabemos a importância do setor de serviços, é o setor que mais emprega. E se imagina com isso que outro setor, a indústria, teria um pequeno benefício. Bom, todos os outros impostos federais, como IOF, Imposto de Importação, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda, Imposto Territorial Rural, contribuições previdenciárias, os estaduais, IPVA, Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte, Doação, ITCMD, os municipais, IPTU, Transmissão de Bens, Imóveis e tal, tudo isso continua. Não mexe. Então, basicamente, o que ela faz é juntar impostos federais, 3, com um estadual e com um municipal. Acho que ela tem vários problemas. Mais na frente a gente entra nesses problemas. A PEC 110, ela vai muito na linha da PEC 45, é muito parecida. Só que ela cria um IVA dual. Ela cria um IVA só para o governo federal e um IVA que mistura Estado e município. O que ela faz? Ela junta os impostos federais PIS, COFINS, IPI, IOF, PASEP, CID sobre combustível, salário e educação num CBS, que vamos chamar federal. Não é à toa que é contribuição. Vocês sabem por quê? O governo federal vai ficar com isso só para ele e não vai repartir. E daí, para os estados e municípios, ela junta o ICMS e o ISS. Ao juntar o ICMS e o ISS, ela cria um segundo imposto. Então, nós temos um IVA dual. Os problemas aparecem muito claramente. De cara, você vai ter 2 impostos incidindo sobre uma mesma base. De novo, o setor de serviços será estupidamente onerado. E todos aqueles outros impostos que eu citei anteriormente, impostos federais e tal, continuam, imposto de renda, imposto de importação, essas coisas não vão mudar, né? Mais aí uns 10 impostos que continuam. Nenhuma das duas mexe com isso. A PEC
que nós defendemos a PEC 46 de 2022, que eu protocolei em dezembro de 2022. O que é que nós propomos? Nós não temos esse raciocínio de verticalização. Nós não fazemos essa mistura entre impostos federais, estaduais e municipais. Não. A nossa proposta é horizontalizar, é simplificar na horizontal. Então vamos lá. Qual é o imposto mais complicado que tem nesse país? É o ICMS. Vocês todos são do ramo e sabem que o que eu estou falando é verdade. O que nós estamos propondo para o ICMS? Como é o ICMS no Brasil hoje? Existem 27 legislações diferentes de ICMS. Uma empresa que atua nos 20 entes federados tem que conhecer 27 legislações. Isso cria o tal manicômio tributário. Sem contar a regulamentação dele em cada estado, a quantidade de alíquotas, o cálculo que o contribuinte tem que fazer, no caso, os contadores fazem, não é? Que depois pode ser contestado e tal. Então, o que nós estamos propondo para o ICMS? Continua existindo o ICMS, mas nós teríamos uma lei única para todo o país. Uma única lei regulamentando o ICMS. Poderia haver diferenças de um estado para outro de alíquotas? Poderia, mas dentro de certos limites. Então, um único ICMS. Nós já matamos aí, simplificamos 27 legislações, vocês teriam que saber uma única legislação. O que nós propomos para o ISS? Nós temos hoje 5.570 municípios. Imagina uma Netflix da vida que atua em todos esses municípios. Os contadores da Netflix têm que conhecer as particularidades da regulamentação do ISS em 5.570 municípios, sob pena de recolher errado. Tá? As alíquotas podem variar e a legislação também pode variar, o que é mais grave. O que nós estamos propondo? Uma única lei para o ISS no Brasil todo. E aí vocês vão perguntar assim, e os municípios concordam? Eu vou dizer para vocês, concordam. Segunda-feira, às 2 horas da tarde em Brasília, eu e o Adalberto vamos estar lá e eu vou debater com o ministro Fernando Haddad. Eu vou propor a PEC 46, explicar as suas vantagens, e o ministro vai falar também. O ministro está adotando uma postura democrática, que ele diz que todas precisam ser analisadas. Até agora ele não tomou partido claro de nenhuma delas, mas contratou o Bernardo Api, que é o idealizador lá da 45, que para mim já é uma demonstração de qual é a PEC que ele prefere. Não é? Quais as vantagens da nossa PEC? Ela traz uma desoneração parcial da folha de pagamento das atividades que mais empregam. Bom, e de onde é que sai o dinheiro? Como é que compensa isso? Não é? Compensa acabando com o contencioso trabalhista que hoje existe no marketplace, como motorista de aplicativo, Uber e outros, que hoje não estão regulamentados, que correm um sério risco, daqui a pouco um juiz dizer assim, não, vocês têm que contratar pela CLT, isso já aconteceu em outros países, pode acontecer aqui também. Então está na hora de regulamentar isso e daí virar uma nova receita que pode compensar uma eventual diminuição na alíquota do recolhimento para a Previdência dos setores que mais empregam. Mas, basicamente, ela visa simplificar. É uma coisa que todo mundo entende, é uma coisa que vai facilitar. Não há em nenhuma das propostas, não há nenhuma esperança que a carga tributária diminua, até porque o Estado acaba de quebrar, já estão tudo quase quebrado, uma dívida absurda relativamente ao PIB. Então, nenhuma das três propõe abaixar a carga tributária do contribuinte, mas a nossa tem uma particularidade, ela dá uma garantia que essa carga tributária não será elevada. E ela é uma PEC que todo mundo entende. Tá? Pouco ambiciosa, mas compreensível. Ao passo que as outras duas são PEC complexas, que misturam os impostos verticalmente, misturam imposto federal com estadual, com municipal, cria uma fonte de distribuição disso que vai ser um problema político terrível. E, além disso, elas têm previsão de passagem, uma de 5 anos, a outra de 10 anos. Quer dizer, elas vão conviver com os sistemas e a própria evolução de alguns impostos, de algumas
a questão de origem, destino e outras coisas mais na PEC 45, está previsto para demorar até 60 anos a transição. 60, vocês ouviram bem. Então, em resumo, é isso que eu tinha a dizer. Eu entendi bem a simplificação. Eu pediria para o Alberto se completar alguma coisa, emendando também uma pergunta, no sentido, verificamos que há um período de transição longo nas demais PECs. A 46, ela tem algum período de transição ou ela ficava já de imediato? Não, acho que você pode completar a pergunta anterior em alguns aspectos que achar necessário e também fazer essa argumentação aí do período de transição em relação à PEC 46. Perfeito. O senador colocou muito bem a figura das PECs 45 e 10 tentarem fazer uma unificação vertical que gera efeitos colaterais perversos, entre eles a necessidade de transição. A PEC 46 ela busca uma unificação horizontal, no mesmo nível federativo. Essa figura que o senador colocou é fantástica para a compreensão. Agora, cabe alguns pontos nessas questões que você colocou. O seguinte, a junção do ISS com o ICMS fatalmente aumenta a carga tributária de todo serviço. Não adianta querer ir lá conversar com o Agnaldo Ribeiro, com a PI, não, vou fazer uma progressiva e tal, vai aumentar a carga tributação de serviço, que é aquele que mais emprega. Esse é um ponto, né? E outra coisa, os defensores da PEC 45 e 110 dizem que não haverá aumento de carga tributária. Isso é falso. Não podem prometer isso. Sabe por quê? Porque o IBS tem como concepção 3 entes federativos definindo ali. Ora, eles não são dos estados e eles não são dos municípios, são da União, que promete a carga tributária não aumentada. A alíquota estadual e municipal vai aumentar naqueles estados e municípios em que vão perder a arrecadação quando querer jogar a tributação por destino. Então, a carga tributária global, fatalmente, ela aumenta, não tem como não aumentar. Podem colocar uma trava de 1 a 2 anos, devolver a arrecadação do ente subnacional, corrigida pelo IPCA, nos últimos anos, e calcula o IPCA corrige. A trava pode ficar 1, 2, 3 anos, mas depois não tem como garantir isso, né? Porque senão até seria uma emenda inconstitucional, porque feriria a cláusula pétrea, tirando do poder do Estado e município definir a sua alíquota. Então, fatalmente aumenta a carga tributária, né? A questão de transição, como eu falei, ela decorre de querer juntar tributos de ente federativo diversos, dessa junção vertical que o senador comentou. Se a junção é horizontal, ou seja, juntar os 27 ICMS num só ICMS, e integrando-os não só em termos de legislação, mas em termos de sistema e parametrização do sistema. Podemos explicar isso depois melhor. E também no nível municipal, integrando, juntando os milhares de ISS, esse tipo de junção não precisa de transição, né? Então, é um outro benefício, ela é a implantação imediata. A única transição é porque, como não temos dados detalhados de arrecadação da célula municipal e das populações intermunicipais, é importante que haja uma transição, porque o ISS da PEC 46 vai ser jogado mais para o destino. Vai ser compartilhado entre eles destino, através de um sistema eletrônico, tudo automatizado, né? Nem enxerga essa divisão, né? Então, para isso, para evitar que os municípios maiores sofrendo o seu orçamento, que vai jogar a arrecadação mais para o destino, para evitar isso, faz uma transição de 10 anos, mas só para essa arrecadação ir progressivamente para o destino, e com isso você faz essa transição com segurança. Não a transição dessas PECs 45 e 10 que trazem os sistemas tributários em paralelo por 5, 6, 8, 10 anos. Não é dessa forma. Então, é muito mais simples e sim, é de implementação imediata. Ok. Dando continuidade ao senador. Senador, o senhor é a favor de uma única alíquota? Poderíamos ter alíquotas diferenciadas por setores econômicos, indústria, comércio e serviços? Qual será a alíquota ideal projetada para cada setor? Isso é quase um milagre, né? A minha resposta mais honesta para você é não sei. Agora, eu acho assim, uma alíquota única é um sonho, simplificaria muito. Aliás, eu tinha discutido isso com o Alberto outro dia,
se nós não poderíamos, principalmente no caso do ICMS, se os estados poderiam encontrar um valor médio de ICMS e não ter tantas alíquotas diferentes conforme o produto, que isso chega até a interferir. Tem industrial hoje que está escolhendo os insumos não de acordo com o melhor para o produto, em termos físicos, em termos de química, em termos de física, mas o melhor em termos tributários, porque nem sempre vai conversar com a qualidade daquele produto. Né? Chega a esse ponto hoje a coisa. Então eu ainda perguntava para o Alberto, será que ele não podia ter uma única alíquota do ICMS para todos os produtos? Não seria uma simplificação enorme? E ele estava me dizendo que tem aí agora um sistema que vão ter, esse cálculo vai ser automatizado e que as alíquotas podem continuar diferentes, que não vai isso criar dificuldades para o contribuinte, porque o cálculo será automático. Eu acho muito difícil você pensar numa alíquota única de imposto para setores diferentes, até porque você tem realidades absolutamente diferentes. Você pega os produtos de tributação especial, como cigarro, bebida alcoólica, perfume. Você nunca vai ter uma alíquota para cigarro igual à alíquota para bicicleta. Não tem como, né? Tem razões óbvias que apontam que elas têm que ser diferentes. Então, em princípio, eu acho que a alíquota única é impossível, mas o que nós temos que fazer é ter um sistema que realmente facilite o recolhimento e que não deixe para o contribuinte a responsabilidade do cálculo. Senador, acho que essa responsabilidade do cálculo é do contador, não é nem do contribuinte. A carga de serviço que nos impede, inclusive, de dar um grande assessoramento aos nossos clientes de gestão, contábil, isso, aquilo. A gente perde muito tempo fazendo esse cálculo ainda, como foi dito aí, depois de 4 até 5 anos, podemos ainda ser multado, talvez, por alguns documentos não completos, coisas assim. Eu verifiquei também que vocês têm uma coisa ali, a tipo do imposto de renda, né? Que é uma declaração já pré-preenchida, né? Pronta praticamente, que é desse ano. Eu vi que também esses cálculos aí do tributo fica a cargo realmente da evolução tecnológica que nós estamos falando. Agora, dentro disso aí tem um outro aspecto muito importante que eu queria fazer para os dois, depois você pode completar anterior se for o caso, Alberto. O Simples Nacional é um sistema de apuração de tributo que é uma renúncia fiscal. Se for renúncia fiscal, como ficariam as redações impostas pelas PECs para a concessão de benefícios fiscais? Essa aí está para os dois, você começa, depois passa para o senador. Perfeito. Em relação à pergunta anterior, acho que é importante, a Lula deu a palhinha, que é muito importante esse detalhe. De fato, a ideia de simplificar já é a PEC 46, por isso que a nossa preocupação em colocar no texto constitucional essa premissa, que é a premissa de qual seja, de um sistema harmonizado. Sistema harmonizado, para quem não sabe, é um sistema internacional de classificação de bens, né? As aduanas internacionais têm esse sistema que ele é adotado por país através de acordo internacional. O Brasil é signatário desse acordo, e através do SH, que é o sistema harmonizado, do qual decorrem listas como NCM, a TIP, do IPI, né? Então, o que é isso? É enquadramento em códigos, os bens em códigos específicos, né? O sistema harmonizado, ele, salvo engano, tem 6 dígitos, e a NCM incorporou para detalhar mais em mais de 3 dígitos. A ideia, e o SH está previsto no texto 46, porque a ideia é, de fato, tirar o uso do contador, eu não corrigi não, do contribuinte, o uso do contador, de ele ter que interpretar se aquele sapatênis é sapato ou tênis, né? Tudo bem que não é isso que está fazendo para deixar de crescer, né? Vamos combinar, né? Mas, de qualquer forma, os enquadramentos eles vão ser mais... A variação de alíquota, ela é possível e não haver erro no enquadramento, desde que não se coloque no texto legal, e a PEC ela induz a isso, né? Desde que não se coloque no texto legal os nomes da mercadoria. É alíquota menor para chinelo cor-de-rosa, sei lá, né? Então, o cara faz o chinelo cor meio lilás, meio pink, que é o quê?
Então, para evitar esse tipo de coisa, essa lógica de parametrização é uma lógica em que você coloca no sistema todos os códigos de bens, isso é uma codificação internacional, né? E por conta disso, é possível a variação de alíquota, porque você não vai ser você, contribuinte, que vai ficar interpretando, e você, legislador, não vai legislar com normas que às vezes podem dar confusão em qual enquadramento é de alíquota. Então, é muito mais em termos de codificação. Na parte de serviços, já está mais adiantado, porque os municípios, eu também atuo na Brasf, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais, também apoia a 5K já. A Brasf, junto com a Receita Federal, apoiada por FNP e CNM, a gente fez um sistema eletrônico que é a Nota Fiscal Serviço Eletrônica Nacional. É um sistema totalmente parametrizado. Então, você tem no ISS a lista de serviços por itens e subitens, e nesse sistema a gente especifica mais cada subitem, porque às vezes o subitem tem vários serviços, e o Bono coloca lá um código para cada serviço. Então, o contador, quando ele vai lá fazer enquadramento do ISS, na NFS Nacional, que já está sendo implementada, ele não vai ficar interpretando, ele vai olhar lá o código daquele serviço e vai enquadrar, né? Vai colocar o código do município de origem, o código do município de destino, se for uma operação intermunicipal, o código do serviço e o valor da operação. E o sistema calcula para ele. Então, não é mais o contador que calcula. Então, nessa linha, traz a automatização total, né? E aí acaba com o tal manicômio tributário que acontece hoje, que hoje é o empresário, o contador, o empresário do ICMS, que tem que fazer o cálculo de débito e crédito sujeito a erros e posterior fiscalização. Sobre o Simples Nacional, na verdade, isso aqui, se o Simples Nacional é uma renúncia fiscal ou não, que aí vem aquela preocupação, né? Se uma determinadas PECs já vão dizer que não pode mais benefício fiscal, renúncia fiscal, ora, e o Simples? Na verdade, é um falso problema. Por que é um falso problema? Porque a previsão do Simples Nacional está no texto constitucional, assim como as PECs mexem no texto constitucional. Então, a PEC mexe no texto constitucional, mas não mexe no texto do Simples Nacional. Então, é irrelevante se é renúncia fiscal ou não para fins de poder dar benefício, porque ainda que se poderia por lei dar benefício, conforme as PECs prevêem, o Simples também tem status constitucional. Então, ele seria uma própria exceção ao que a PEC procura mexer. Então, na verdade, isso é um falso problema. Ainda antes de passar para o senador, sobre o Simples Nacional, quero emendar uma outra pergunta e ela fica já sincronizada. As PECs não tratam diretamente dos optantes do Simples Nacional, mas em um sistema não cumulativo, a vedação e aproveitamento de crédito e transferência de crédito para tributo recolhido não trará perda de competitividade? Existe a possibilidade de um crédito presumido? Senador, começaram a complicar aí a situação. Olha, a PEC, a nossa PEC 46, como ela visa essa padronização na horizontal, claramente ela não muda a situação desses contribuintes no dia de hoje. Ele vai continuar exatamente como ele está, tá? E não vai ser afetado. Porque nós não estamos mexendo com o setor de serviços como mexe as outras duas, tá? E não estamos integrando verticalmente, estamos fazendo isso horizontalmente, então é tudo mais fácil. Agora, os autores das PECs 45 e 110 é que tem que explicar essa sua pergunta. Eu acho que ela, nesse caso, a resposta é essa pessoa do Simples, que normalmente é um empresário mais simples também, não é? Que é um empresário menos sofisticado, que não tem tantos recursos, às vezes tem 2 ou 3 funcionários, às vezes é só a família, ele vai comprar e não vai se acreditar e não vai ter meios de se compensar dessas coisas. Então, eu acho que ela afeta, sim, as outras duas PECs afetam violentamente as pessoas que hoje estão no Simples. A nossa não afeta. Bom, Danielson, você vai fazer um complemento, é claro, mas também já dando uma mudança um pouco no perfil, você entende que haverá convergência entre União, estados, municípios para a aprovação da reforma tributária? Perfeito. Em relação ao Simples, é importante registrar, de fato, o senador colocou muito bem,
É bom pedir para os demais autores das outras peças explicarem o que acontece, mas a gente pode adiantar. A tendência é matar o Simples Nacional. Por quê? Porque imagina uma grande indústria querendo adquirir insumos, né? Ela vai adquirir insumo de quem dá crédito e de quem não dá crédito. Ainda mais com a maior líquida do mundo, 30%. Eu brinco dizendo que vai chover consultoria e palestra para ganhar crédito. E mais, pejotização. Porque se eu sou indústria, eu tenho um grupo de funcionários e é melhor para mim mandar as pessoas embora, eu vou voltar como PJ e para dar crédito de 30%, uma alíquota de 30%, se fosse, ora, é muito melhor a priorização, ou seja, essas PECs outras estão estimulando o desemprego e a priorização, né? E por tabela matando o Simples Nacional ao não dar o crédito, né? E na PEC 46, de novo, como o senador colocou muito bem, a gente não quer mudar o mundo, a gente quer resolver o que tem aí. E conhecendo os problemas atuais, a gente consegue tratá-los melhor. Vamos lá, questão concreta. Simples Nacional, o problema de crédito, o crédito presumido, que existe em algumas situações, né? Pega, por exemplo, no agro, né? Empresa eventualmente do Simples que se vai do diferimento, né? Ora, por que os sistemas do ICMS não estão integrados, nem no Simples estão integrados, não consegue dar diferimento para a operação interestadual? Ou seja, na nossa proposta, como ela busca essa integração, ela até, e o controle, você até possibilita o melhor creditamento também para as empresas do Simples. Ou em outras situações, com melhor diferimento, interestadual, etc. Então, na linha aqui de resolver os problemas dos impostos que já existem, e não ficar inventando novos impostos com sistemas em paralelo por 5 anos ou uma década, e tratando que tem, né, a gente consegue resolver muito mais fácil esses problemas e com uma implementação imediata. Agora, só para fechar, você colocou a questão de convergência entre União, estados e municípios. Ó, União. União, infelizmente, o ministro Haddad, de pronto, ele trouxe todo a respeito do top para o governo, e aí, como o senador colocou bem, já coloca uma preferência, né? Quando coloca uma preferência, o passo inicial deveria ser o dinheiro. E não é um pressupor uma como melhor que as outras. Esse é um passo bonito, mas na política a gente sabe que sempre pode se rever isso, e a própria reunião geral da FNP, que o senador vai estar presente segunda-feira, o ministro Haddad, tantos outros prefeitos das cidades, das grandes e médias cidades, isso pode sempre ser recuperado, esse diálogo, né? Na parte de municípios, eu ouso dizer, os municípios médios e grandes estão sim criando a reforma tributária, tanto é que apresentaram a Simples Cajá. A Simples Cajá surgiu do âmbito municipal e foi trazendo questões estaduais e federais conforme as demandas dos atores econômicos foram surgindo, a gente percebendo que precisava de uma reforma para atacar não só os problemas municipais, mas estaduais e federal. Então, da parte do município, podemos entender que sim. Da parte dos estados, já há algumas falas de autoridades da esfera estadual nessa linha. A gente, oxalá, que se isso continue e haja um diálogo maior com o Simples Cajá, com uma PEC que melhora para todos os atores econômicos, não só na área pública, mas privada, ou seja, não quer atropelar ninguém, não quer transferir carga entre setores, não quer transferir receitas de municípios para estados, quer só simplificar. Então, nessa linha, é possível, sim, um consenso de avançar e melhorar para o Brasil o quanto antes esse sistema tributário. Antes de passar para o senador, mas emendando uma pergunta, né? Então, eu tô passando. Eu só queria, né, dentro dessa mesma questão desse pacto federativo aí, né? Eu entendo que o Simplifica Já, seguramente, entre todas as PECs, é a que menos exige ou a que menos tem atrito entre os entes federativos no sentido de aprovação de uma reforma tributária. Mas ainda assim existem alguns pontos específicos que eu imagino que deveria haver uma negociação, que seriam pontos de atrito. Essa questão, por exemplo, de transição de origem e destino, pode ser um ponto de questionamento, principalmente de alguns estados, né? Principalmente estado de São Paulo, ou entre os próprios municípios, né? Dos municípios grandes. Você acredita que a gente possa ter convergência nesse sentido, né, em relação aos estados e aos municípios de grande porte, para que a gente possa ter uma aprovação do Simplifica Já?
Senador, me permite? Claro, claro, Alberto. Antônio Carlos, não, porque o Simplificar Já, ele não determina a transição para o destino. Ele prepara o sistema para, se o parlamento assim quiser, fazer. Hoje, jogar a tributação do ICMS da origem para o destino é resolução do Senado Federal, não é nem lei. Ou seja, o Simplificar Já, ele trata em estruturar sistemas nacionais integrados para ter dados muito mais precisos de uma grande base de dados que vai ser o repositório de todas as notificações eletrônicas emitidas no país. Com isso, o Comitê Gestor do ICMS, no caso dos estados, e o Comitê Gestor do ISS, no caso dos municípios, vão ter dados para oferecer relatórios muito mais detalhados, não por estimativa de consumo, etc., mas economia real, né? No sentido real, no sentido de nota fiscal emitida, e com isso dá subsídios para o Senado, na parte do ICMS, que é quem tem o poder de, por resolução, jogar a tributação do destino, e aí uma questão política do Senado, não é do Simplificar Já, percebe? Então, aspectos anteriores chegaram a prever, por emenda, a transição da origem para o destino em X anos. Ora, isso não é considerar a inteligência do parlamento. É uma decisão política, é uma decisão técnica. Então, o Simplificar Já não determina a tributação para o destino. Ele traz os pressupostos para, se quiser jogar mais para o destino, joga. Na nossa humilde opinião técnica, a gente entende que no ICMS, algo em torno de 4% na origem na interestadual, e eu posso explicar mais como é que se uniformiza, mas do 4% na origem interestadual, seria algo que, sabe, traria um melhor consensuamento sem quebrar estados eminentemente exportadores, né? E estados maiores, como São Paulo, por exemplo. Exportadores, no caso, Centro-Oeste, por exemplo, né? Na parte do ISS, já está, como é que eu vou dizer? É algo feito de forma cuidadosa, porque nós não mentimos, tem número, mas a gente no INSS, como tem uma percentual na origem, que é 2%, e a diferença entre a alíquota interna do município de destino e os 2% vai para o destino, e essa diferença feita em 10 anos dá segurança. Então, não há aquele risco de as cidades maiores quebrarem por conta de jogar para o destino. Então, perceba que tem essa preocupação de não sair querendo mudar tudo, mas sim estruturar para eventuais mudanças posteriores. Ok. Eu, mudando um pouco, sim, o tom das nossas perguntas, senador, independentemente da proposta escolhida pelo governo, como nós vimos agora, tem alguma tendência, coisas assim, qual a sua percepção de aprovação da reforma tributária no Legislativo? Então, deixa-me dizer o seguinte. Desde que eu me entendo por gente que eu vejo se tentar nesse país uma reforma tributária sem nenhum sucesso. Tá? Desde a Constituição de 88, você tem os diversos governos tentando uma reforma tributária. E o que aconteceu é que nunca se aprovou. Fernando Henrique tentou, o Lula tentou nos 2 governos anteriores que ele teve, todo mundo tentou. O próprio parlamento criou PECs, que às vezes era aprovada no Senado, mas não era aprovada na Câmara. Outras vezes era aprovada na Câmara, mas não era aprovada no Senado. O fato é que a reforma tributária nunca andou. E eu sempre me perguntei por que é tão difícil? Por que ela não anda? Por que não se aprova? E foi por isso mesmo que eu comecei a estudar esse assunto. Por exemplo, quando eu peguei a 110, que eu peguei o calhamaço, porque aqui a gente resumiu em 2 linhas, mas dá quase um livro. Só para vocês terem uma ideia, o grau de complexidade dessa PEC, ela tem 154 remendos na Constituição. Projeto de emenda constitucional que mexe na Constituição em 154 lugares diferentes. 154 interferências. Então, é complexo o assunto. Mas nós temos que falar aqui na essência, porque senão é impossível a conversa. Então, o que eu vejo, não sai a reforma tributária, porque assim, o setor industrial quer se beneficiar, mas para isso, para ele pagar menos, o governo vai ter que arrecadar de outro setor. Então joga o setor de serviços pagar mais. Ou o setor de serviços quer pagar menos e joga para a agricultura, ou coisa que o valha. Não funciona. Não funciona. Por que não funciona? Porque o lobby da indústria vai lá no Congresso, conversa com o deputado, conversa com o senador, faz valer a sua influência
E é um lobby legítimo, estão defendendo seus interesses, e a reforma empaca. Se querem fazer isso prejudicando o setor de serviço se levanta por suas entidades, vai lá e a coisa empaca. Mexe com toda a economia, mexe com o cidadão, mexe com os entes federados. Os estados não podem ser prejudicados, os municípios não podem ser prejudicados. A União, o governo federal, quer sempre arrecadar mais. Tá? Aí vem o outro contraponto, que é a famosa, as outras reformas complementares que nunca saem, não é? Reforma administrativa, reforma jurídica, reforma eleitoral. Nós estamos falando de reforma tributária, mas para modernizar esse país, ela não é a única reforma necessária, precisamos de outras. Também muito difíceis de acontecer, porque mexe com muitos interesses, né, de corporações e tudo mais. Mas, enfim, essa dificuldade só pode ser vencida se nós não prejudicarmos nenhum setor da economia, se nós não criarmos confusão para os estados, não criarmos confusão para os municípios. Por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos, que nós vamos fazer palestra para eles segunda-feira, vão estar lá 200 e tantos prefeitos das maiores cidades, das capitais e tal. Eles representam mais de 70% da população brasileira. Eles estão radicalmente contra essa história de tirar o ISS da mão deles, que é a principal fonte de receita deles. Então vai ser uma posição, tanto a 45 como a 110. E estão vendo com bons olhos a nossa PEC. Por quê? Porque nós não estamos integrando verticalmente, estamos respeitando a autonomia dos municípios. Então, uma reforma, para poder ser aprovada, ela tem que ter essa característica de não transferir cargas de um setor para o outro e não prejudicar ninguém. E também ter a honestidade de dizer o seguinte: a carga tributária, a máxima vitória que podemos ter é não aumentar. Achar que vai diminuir, eu não sou demagogo para dizer isso, porque não vai diminuir. Ok. Bom, Alberto, por que começar a reforma tributária pela tributação sobre consumo? A literatura e modelos adotados em outros países recomendam o início por esse tipo de tributação? Bom, a literatura não recomenda começar por tipo de reforma, ela tem as questões a serem resolvidas, né? E é importante, tudo bem, a literatura é importante, mas é importante também respeitar a história cultural do nosso sistema tributário. Isso é uma construção, né? Adotar modelos sem análise crítica para o Brasil pode dar muito errado. A premissa, infelizmente, das demais aspectos parece nessa linha de adotar modelos copia e cola, como se o Brasil fosse igual à Nova Zelândia. A Nova Zelândia é maior que o Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? A Alemanha, que é o maior país da Europa Ocidental, tem quase um terço da população brasileira, um pouco mais, e cujo território cabe no Mato Grosso do Sul, uma federação de 2 andares, não de 3 andares, como a do Brasil, né? Então, temos que entender os nossos problemas e resolvê-los. E temos problemas na tributação da renda, do patrimônio e do consumo. Então, a questão de começar por uma ou outra é uma decisão mais do governo federal, de plantão, né? E isso tem, obviamente, a ver com a questão do capital político, ou seja, reformas impactantes tendem só a se avançar em início de governo, né? Mas os problemas que essas PECs 4510 geram são tão grandes que a interrogação bem grande é se mesmo com o governo federal apoiando um ou outro, isso passa. Esse é um desafio bem grande, né? A gente entende que seria muito melhor tom perguntar para todos os atores econômicos aquilo que é consensual, e se for aquilo que é consensual, com certeza quem analisar racionalmente as propostas vê que a PEC 46 de 2022 é aquela que avança no consenso, né? O que não é fácil, porque também, em relação aos estados, por exemplo, tem a questão do crédito do ICMS, e a questão da guerra fiscal, a questão das isenções dadas de forma legal que vão se convalidando, e às vezes aquele crédito faz caixa com ele, né? Se atrai investimentos, guerra fiscal para o seu estado. Isso também é importante ser consensuado, né? Então, não há uma ordem pela literatura, há mais uma questão do governo. Agora, é importante também que lembre que na tributação da renda há que se conferir maior progressividade para alguns aspectos da tributação da renda. Acho que é isso. Senador, o senhor entende que é possível, nesta primeira fase da reforma tributária, trabalharmos a desoneração da folha de salário?
é necessário tratar em separado, assim como a tributação de lucros ou dividendos. E dividendos. Com relação à desoneração da folha de pagamento, é extremamente desejável. O Paulo Guedes tinha uma obsessão por esse tema e queria criar uma espécie de uma CPMF, né? um outro imposto, para com esse outro imposto desonerar a folha de pagamento. Eu acho que tudo que pudesse fazer para desonerar a folha de pagamento é muito bem-vindo. Agora é preciso ter uma outra fonte de recurso, porque dizer assim, vamos desonerar, é fácil. Mas e daí? E o déficit da Previdência, como é que fica? E os efeitos desse déficit? O aumento da dívida, a inflação, isso é muito complicado, não é? Então, querer desonerar, eu também quero. Agora, a minha grande dificuldade é onde é que vamos encontrar uma outra fonte para substituir esse dinheiro que não vai entrar por conta da desoneração. A nossa PEC tem, sim, a ideia de nós não temos esse cálculo ainda macroeconômico, né, Alberto, de dizer quanto que vai desonerar. Mas nós sabemos que podemos desonerar um teto quando você regulamentar a legislação trabalhista do marketplace, dos Uber, dessa coisa toda que está avançando cada vez mais e que hoje não está contribuindo porque há uma pejotização total nessa área. Tá? Então, aí sim, nós imaginamos alguma coisa modesta, mas possível. E desejável mas eu não tenho a solução de qual é o imposto que poderíamos criar para substituir essa falta de entrada que aconteceria. Alberto, o que não podemos considerar no processo não cumulativo do IBS ou IVA a tributação sobre a folha de salário? Só pegar um gancho na pergunta anterior, que o senador colocou muito bem já, mas só para um pequeno complemento, é importante, como o senador colocou muito bem, a gente na PEC 46 não tem um número preciso, há uma previsão sim de desoneração da folha, quanto maior a empregabilidade e a média salarial, né? Então isso ajuda aquelas empresas que mais empregam, né? Como o senador colocou muito bem, para não haver perda de arrecadação, na outra ponta se prevê uma contribuição patronal sobre a receita bruta para o marketplace, uma pequena contribuição, realmente estimar algo em torno de 4%, 5%, mas, de novo, essa conta tem que ser feita ao inverso, né? Então, é ver quanto arrecadaria com uma alíquota, por exemplo, de 4%, 5% nos marketplaces, para poder ver qual vai ser a gradação mais precisa, a desoneração parcial da folha para quem nos critérios de quem mais emprega e também tem melhor média salarial, né? E na parte dos motores de aplicativo também uma pequena previsão de um 13º, um pré-aviso para eles conseguirem serem inseridos de verdade na Seguridade Social, porque hoje só tem a ponta do trabalhador, não tem a ponta do empregador, porque o marketplace, o Uber e o iFood não são empregadores do trabalhador sob demanda. Então ficam descobertas na questão da seguridade e operando o sistema e os marketplaces com o passivo trabalhista tremendo por conta da discussão judicial. Então a gente acaba com isso, com essa proposta. A questão de utilizar o custo da folha como um crédito, essa é a ideia, né? Para bater no IVA, acho que me parece que não é tão adequado, porque isso aí você começa a misturar a base. Misturar a base consumo com a base folha. A base folha tem uma questão de referibilidade, né? O benefício tem uma certa atrelamento à questão do custeio, né? Então tem uma relação entre eles. Se você tira isso, você complica essa relação. Além do mais, é de onde vai vir essa conta, né? Porque se você pega esse tributo arrecadado para fins específicos da Seguridade Social, usando para bater no tributo sobre consumo, você vai abaixar a arrecadação da tributação sobre consumo, né? De onde vem esse valor? Vai aumentar a alíquota? Não adianta mais. Então é importante. E lembrando que a tributação sobre consumo ela é maiormente subnacional. O ICMS responde por 55% da arrecadação de os 5 tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICS. Então tem essa rede interfederativa que complica essas soluções mais simplistas, vamos dizer assim, de solução. Eu acho que aonde a gente pode avançar, o senador já explicou isso, só estou reforçando, é essa numeração parcial da folha
E temos que lembrar que isso não, alguns podem dizer, não, Alberto, mas e na folha, você está querendo dizer que tributar menos quem emprega mais, e tributar mais quem emprega tecnologia, não vai estimular quem investe em tecnologia? Não, não. Marketplace é uma empresa basicamente que se vale de tecnologia para existir. Não existiria nada se não houvesse internet e GPS, né? E a smartphone, não existiria Uber, não é isso? E nem iFood. Então, mas a lógica desse tipo de empreendimento não vai mudar se houver uma pequena contribuição para eles contribuírem para a Seguridade Social, né? E, do outro lado, a gente tenta desonerar parcialmente a gente que mais emprega. Então, eu acho que fica por aí essas questões, no meu entender. Sim, só complementar a pergunta nessa questão da folha, na proposta da desoneração da folha da PEC 46, que eu acho que ela é interessante, mas eu queria entender também um pouco mais. Porque a proposta é que se consiga desonerar parcialmente para as empresas que mais empregam. A ideia é para que isso seja feito a nível de empresa, de pessoa jurídica ou de setor. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, o setor de limpeza, né? Setor de serviços, é um setor que emprega bastante. Porém, nesse segmento você tem grandes empresas e pequenas empresas. O setor em si emprega muito, mas numa situação como essa, se você pegar a pessoa jurídica em si, você vai beneficiar grandes empresas, mas as pequenas que estão dentro do mesmo segmento, teoricamente, não seriam beneficiadas. Essa é uma primeira pergunta, se seria a nível de setor ou se seria a nível de pessoa jurídica. E a segunda pergunta é se teria alguma vinculação com o aumento de postos de trabalho, ou se a redução dessa carga previdenciária obrigaria essas empresas a buscar um aumento de postos de trabalho, ou se seria simplesmente um benefício, porque isso viraria uma possibilidade de usar esse benefício para aumento de margem, não para postos de trabalho. É mais nesse sentido, se há alguma previsão no PEC, né, em relação a isso. Bom, a ideia é que seja por empresa, né? Então, aí não é só a empregabilidade com mérito salarial. Então, tem essa combinação desses dois indicadores e se levam a um gráfico, uma matriz, né? De forma que, com isso, grada-se a alíquota. A nossa ideia inicial era uma alíquota que varia, hoje a CPPI em regra é 20%, né? Então, varia de 15% a 11%. Mas, como eu falei, como não temos ainda clara a outra ponta, com o cálculo do marketplace, tem que fazer a conta inversa. Talvez o 15 a 11 fiquem, se não for o suficiente aqui, o 15 a 11 fique 17 a 12, 18 a 13, mas de forma a fechar a conta, né? Então, essa é a ideia, não é por empresa, não é por setor, não é por empresa. Senador, queria fazer algum complemento dessa discussão anterior? Não, acho que o Alberto falou bem já. Bom, deixa eu então fazer. Nós estamos quase no final, mas temos algumas considerações ainda. As retenções de tributos federais sobre serviços, IRPJ, a contribuição social, PIS, COFINS e INSS, tiveram no passado como principal escopo a fiscalização. Com o aparelhamento tecnológico do fisco, isto não parece ser mais necessário, até porque não há qualquer efeito econômico ou de arrecadação para a administração pública. No entanto, gera um emaranhado de obrigações, porque eleva o custo do Brasil visando a simplificação. Você entende que é possível eliminar a eliminação dessa obrigação de retenções? Eu só quero me reportar um pouquinho à pergunta passada que alguém falou em tributar distribuição de dividendos. Né? Só para dizer que eu já me posicionei contra isso em outras discussões, em propostas, não de reforma tributária, mas em proposta de lei ordinária instituindo esse imposto, e por uma razão muito simples. É um imposto extremamente polêmico, ele foi tentado em vários outros países e não deu certo, nós temos que aprender com a experiência internacional, e ele afugenta capitais. O Brasil já tem um emaranhado infernal de impostos, criar mais esse, que começa com a discussão se não é bitributação, porque é a mesma base, a empresa acabou de pagar e vai tributar de novo simplesmente porque distribuiu. Então é um imposto que eu particularmente acho que seria muito ruim.
Ah, o que o governo brasileiro tem feito, o que o Brasil tem feito, e vocês são contabilistas e sabem disso, é desde sempre a curva da quantidade de impostos que nós cobramos é crescente. O governo não atua no outro lado no sentido de uma reforma administrativa, de diminuir despesas, de dar mais produtividade ao dinheiro público. Ele não aprende com as empresas privadas de fazer mais com menos dinheiro. Isso se chama produtividade. Ele não moderniza, ele contrata mais do que o necessário, ele tem uma série de ralos por onde o dinheiro público sai, que se fossem resolvidos, não com uma reforma tributária, mas com uma reforma administrativa, que seria outro assunto, nós não precisaríamos elevar mais o nosso nível de impostos. Então, eu, basicamente, como parlamentar, sou contra toda e qualquer criação de novos impostos ou de aumento de impostos além daquilo que o brasileiro já paga. Afinal, nós já trabalhamos mais do que 4 meses por ano só para pagar impostos. Não é pouco. 33% dá um terço de 12 dá 4. Mas é a carga tributária nossa, porque ele ainda deve, além de todos os impostos, ele gasta mais um pouco. Não é? Então, eu realmente sou contra qualquer aumento de imposto e por isso tentei entender bem as reformas. Aliás, existem alguns cálculos que mostram que com a tributação pesada que se lançaria tanto com a 45 como a 110 sobre o setor de serviços, o governo passaria a arrecadar alguma coisa. Alguns falam, esses cálculos não são precisos, eu não os fiz, mas eu apenas li na imprensa que o aumento da arrecadação do governo poderia chegar até 100 bilhões a mais por conta das outras reformas. Com a nossa, a ideia é que não aumente, a não ser pela diminuição dos conflitos, a não ser pela diminuição da questão do contencioso que existe hoje, que precisa ser resolvido. Só para complementar a pergunta do presidente Mayon, essa questão das retenções hoje talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem dentro do sistema tributário brasileiro, porque elas foram introduzidas no passado em um período onde tecnologia não era um recurso tão utilizado como é hoje, e elas foram introduzidas para que o governo pudesse garantir a arrecadação, principalmente de setores que eram extremamente sonegadores, né? Então, você pega o caso de medidas implementadas como substituição tributária, onde você tem dentro da cadeia produtiva setores que na ponta eram setores varejistas. Então você tem o setor de cigarro, o setor de bebidas, por exemplo, onde a indústria vende para um setor varejista na ponta, para pequenos comércios, onde você não garante no final, né, no consumo final, a arrecadação de impostos de forma devida. Então, você cria mecanismos como substituição tributária ou como retenção para antecipar a arrecadação e, com isso, fazer com que o governo garanta o recolhimento do tributo. Hoje, com todos esses sistemas de informática, com SPED, com todas essas apurações de tributo da maneira como está, a gente não tem mais esse risco governamental em relação à arrecadação do tributo, mas se mantém a estrutura de retenção de impostos da mesma maneira como a gente convivia há 20, 15, 30 anos atrás. O problema disso é que muitas vezes o contribuinte acaba tendo que antecipar a caixa, deixar muito dinheiro de impostos na mão do governo e tem uma dificuldade enorme em rever esse dinheiro quando na apuração final dos impostos ele percebe que o valor que ele deveria pagar para o fisco é muito menor do que o que ele realmente paga. E isso traz, além de tudo, uma burocracia enorme para ser operada na ponta pelo contribuinte e pelos contadores. Uma reforma tributária nesse sentido seria extremamente benéfica para a gente. E aí eu queria complementar a pergunta no sentido de que se não é possível a gente fazer uma emenda nessa PEC para tentar construir alguma coisa em relação à retenção, não só para os tributos federais, mas também para os estaduais, porque substituição tributária na vida do contador é um inferno. Então, Alberto, você acha que é possível a gente construir alguma coisa junto aí para poder fazer uma emenda nessa PEC? Então, é muito oportuna essa pergunta, porque é importante a gente olhar o the big picture, né? O grande quadro. Às vezes, se quer a solução tudo em emenda constitucional. Isso aí, a rigor,
não é nem questão de lei, ou melhor, é de lei sim, porque é responsabilidade tributária, né? Mas tem uma pegada muito dialogada com o SPED. Então, assim, é questão de tecnologia, é questão de lei, no aspecto de retenção, porque é um tipo de responsabilidade tributária, substituição tributária, né? Mas muito mais dialogado com uma tecnologia que permite que a retenção não haja mais, porque aquela ponta que é o elo frágil já está no sistema, vamos dizer assim, de forma simples, né? Então, e nesse tema, então, sendo bem sincero, eu acho que não é questão de emenda constitucional. Não é a emenda que vai resolver isso, é continuar avançando na evolução dos PEDs, e eu não sei que tem feito isso, chega fez lá que faz de recursos. Os governos têm que pagar metade do orçamento da Receita Federal. É complicado, é uma receita nova de Estado, não só a federal, como estaduais e municipais, são nova de Estado que precisa da estrutura enxuta no que for necessário, mas com o recurso necessário para poder continuar essas organizações. E aí, nesse tema específico, também não tem bala de prata no meu entendimento. Ou seja, não é uma resposta única. Porque a questão a questão da tributação, seja lá consumo ou renda, tem a questão do elo frágil, que é a última ponta que tem a ver com pessoa física, por exemplo. Ou setor de muitos agregadores, como você exemplificou, né? É, a, a redução das retenções vai ao mesmo passo em que a outra ponta está cada vez mais integrada e controlada via sistema. Né? A gente sabe que as retenções elas surgem porque é algo meio, um tanto lógico, quer dizer, você tem alguém que é empresa, seja ela em relação ao serviço, mercadoria, até a questão de previdenciário, e tem uma outra ponta, um universo pulverizado. É muito mais fácil alcançar aquele que o universo pulverizado. Como é que você vai diminuir a nossa retenção? Desde que esse pulverizado esteja devidamente controlado no sistema. Então, é um processo. Isso não tem bala de prata. É um processo dialético da sociedade, de setores como o de você, de contabilidade, que entendem do negócio. Vocês são os que mais entendem. Nós não é tributarista, são vocês, né? Precisa operacionalismo a ponto, de fato, né? E esse diálogo com a Receita para ir aprimorando e naquilo onde for percebendo que já é possível essa evolução fazer. Mas perceba, é um processo um tanto longo que tem a ver com essa automatização a nível de SPED. Eu acho que do ponto de vista, foi dito um monte de coisas aqui, e o contador, ele se teria muito, né, agraciado se ele fosse chamado também, não só como é hoje, para fazer cálculos do que o governo vai arrecadar, também nos chamar para diminuir o custo. Nós somos a favor da reforma administrativa, além da reforma administrativa, a simplificação, como nós dissemos no início, como disse também, são mais de 530 mil profissionais no Brasil, ficariam muito satisfeitos se reformas de simplificação passassem, porque qualquer uma que passar vai sobrar para o contador aguentar o bom humor, o mau humor do contribuinte, né? Então, acho que eu vou passar para as considerações finais dos senhores. Eu achei muito importante, mas eu deixei, seria a primeira ou a segunda pergunta nossa, que nas considerações finais eu gostaria que os senhores respondessem ou dessem sua opinião. A reforma tributária deixará o Brasil mais atraente para novos investidores? Começando as considerações finais do senador, por gentileza, me sinto honrado de estar com vocês aqui e agradeço o SESCOM por essa oportunidade, que é entidade, nós aqui somos congraçados, né? Então, toda a profissão contábil em São Paulo vive de um congraçamento com todas as nossas entidades daqui e faz com que a gente contribua de forma juntos e conectados, né? Tentando agora fazer uma reforma tributária, não só redesenhando a profissão, né? Primeiro, quero agradecer a gentileza desse convite e gosto muito de conversar com os contadores, com quem realmente pega o papel, o lápis e faz as contas, né? que instrumentaliza isso na prática, que preenche a declaração, que calcula, que trabalha com números. Eu, na minha formação, sou economista
e estudei engenharia civil também e dei aula de matemática em cursinho muitos anos. Então, eu gosto muito do raciocínio lógico e gosto muito de números. Então, antes de responder especificamente essa pergunta, eu queria deixar aqui uma sugestão para vocês. Perguntem aos autores das outras PECs, peçam a eles que lhe dê um exemplo numérico, porque hoje, assim, nós vivemos no inferno tributário? Ah, vivemos. O manicômio tributário? Ah, vivemos. Precisa reformar? Precisa. Agora, nós sabemos, se você for abrir uma mercearia, ou uma fábrica de bicicleta, ou uma padaria, qualquer contador sabe calcular quanto de imposto se vai pagar. Com todas as dificuldades que temos, com todas o inferno tributário que vivemos, mas nós temos uma noção, nós temos uma cultura tributária, por assim dizer, né, de todos esses anos que o país já existe. Nessa integração vertical que essas outras PECs pretendem, essa cultura é destruída. É destruída. A lógica passa a ser outra. Passa a ser outra. E eu nunca vi, já cansei de pedir aos autores das outras PECs, pelo amor de Deus, me dê um exemplo prático. Se eu abrir uma padaria, quanto que eu vou pagar? Ah, não, mas isso depende da lei complementar, depende da alíquota. Mas suponha uma alíquota de 20% ou suponha uma alíquota de 30%, como é que vai ser o cálculo? Eles não sabem responder. Tudo depende da lei complementar, tudo fica para depois. Então, assim, temos problemas tributários. Precisamos de uma reforma. É mais ou menos a situação do país, eu acho que é mais ou menos assim. O cidadão está doente, muito doente. Todo mundo sabe que ele precisa de um remédio. Aí discute-se qual é o remédio e, ao final, se dá o remédio errado. Não se cura a doença e pode ter um efeito colateral que mata o cara. Esse é o meu medo da reforma tributária no Brasil. Vamos devagar, vamos com calma, vamos simplificar, vamos permitir que todos entendam o que está sendo feito. Nem os que propõem a 45 e a 110 entendem direito o que eles estão propondo. Eu já pude perceber isso. E é claro que se nós simplificarmos o país, se o país ficar mais transparente, nós teremos maior segurança jurídica. Tá? E isso facilita a vida do empresário, facilita a possibilidade de mais investimentos. Eu, se tivesse que fazer um investimento em 2 países com condições parecidas, eu investiria naquele que tem um sistema tributário mais simples e que eu pudesse entender mais facilmente. Ok, obrigado, senador. Alberto, suas considerações finais. Primeiro, reiterar agradecimento dessa conversa maravilhosa com você, Maion, no caso, senador Leovisto, todos vocês, é uma honra estar aqui, poder esse bate-papo, né, de esclarecimento e dialético. E em relação a essa questão final que você colocou, Maion, claro, acho que a simplificação, ela, na linha que a PEC 46 propõe, né, com uma simplificação de fato, ela procura da previsibilidade, né? É claro que eu estou falando de investimento aqui real, estou falando de investimento especulativo, investimento que de fato vai trazer infraestrutura, né? E com isso é importante que aquele que quer investir saiba fazer os cálculos e melhor, se tendo um sistema que faça os cálculos para ele, né? É muito melhor e traz segurança jurídica. Então, a reforma tributária deixará o Brasil mais atraente para novos investidores. A 46 de 2022, a PEC 46 de 2022, eu tenho certeza que sim. Ademais, eu acredito que não. Então, acho que é o recado final. Muito obrigado. Ok, Antônio Carlos, suas considerações. Aí, o Antônio Carlos é do SESCOM aqui, um companheiro sempre lutando nesses aspectos, né, Antônio? É isso aí, presidente. Sim, agradecer ao senador Leovisto, agradecer ao Alberto, presidente Maion. Lembrar que o SESCOM irá promover nos próximos dias também um debate sobre a PEC 45 e a PEC 110, como o senador Leovisto comentou. Nossa ideia, de fato, é que a gente crie esse debate público a respeito dessas reformas que estão tramitando no Legislativo, para que a gente realmente forme opinião a respeito disso, transforme esse debate público importante para o nosso segmento. Profissão contábil é quem opera na prática e na ponta, né, todas essas possibilidades de reforma.
é a gente que opera a burocracia, que intermedia as relações entre contribuinte e poder público. Então, para a gente é extremamente importante participar ativamente dessas discussões, porque na prática é a gente que vai sofrer qualquer consequência que decorra de uma reforma tributária que seja aprovada na ponta. Então, agradecer de fato a participação do senador, do Alberto, o presidente Maion. Obrigado, pessoal.